Viu nos últimos 2 dias, nas mesas redondas, não só do rádio como da televisão, as pessoas reclamando muito das arbitragens do Campeonato Brasileiro. Que os juízes erram em excesso. Bom, antes de mais nada é preciso a gente lembrar, e todo mundo já sabe disso, que os juízes hoje em dia eles estão muito mais expostos do que ficavam há 20, ou 30 ou 40 anos, em função da quantidade de câmeras que existem no estádio ou nos estádios. Então, quer dizer, o trabalho deles já começa o ser o de driblar tudo isso. E ao contrário do telespectador ou do ouvinte, ele só tem aquele segundo para acertar. Ele vê o lance, se ele achou que foi pênalti, ele apita. Se ele achou que não foi, ele não apita. Ele não pode voltar o tape para decidir se foi ou não. Isso é uma velha discussão, parece que a FIFA agora vai aceitar isso. É evidente que não vai ser em todos os lances, vai ser em um ou outro muito polêmico. E é por isso que os juízes hoje em dia são mais criticados do que eram antigamente. Os juízes erram. O juiz de futebol é um ser humano. Mas às vezes os erros são tão clamorosos e daí que surgem as muitas reclamações. Eu vou citar um lance só da rodada de domingo, do jogo que eu estava trabalhando, que era Botafogo e Corinthians no Engenhão. O segundo gol do Corinthians, todo mundo sabe que o jogador que recebeu o pênalti estava impedido. Não tem como brigar com a imagem. Foi pênalti? Claro que foi. O jogador do Botafogo puxou do Corinthians pela camisa. O juiz viu, marcou pênalti. Mas antes disso, o jogador do Corinthians estava impedido. Isso ficou... Não dá gente para brigar com a imagem, quando é muito evidente. Há impedimentos que são discutíveis. Mesmo com todas as invenções tecnológicas da televisão, às vezes você não consegue saber se o cara estava impedido ou não. Tinha uma mão na frente, o nariz do cara é maior do que o outro. A gente fica discutindo a semana inteira e não consegue chegar a uma conclusão. Agora, tem impedimentos que são clamorosos, como aquele do Corinthians no domingo. Então, esses erros é que os árbitros não podem cometer. Nem os árbitros, nem os auxiliares. E aí eu já passo para uma outra questão. O que fazem dentro do campo aqueles juízes que compõem o quadro que ficam atrás do gol? Qual é o trabalho deles? Não é o de dedurar lances que o juiz por acaso não viu, mas que para eles ficaram lances que ficaram bem evidentes? Por que eles nunca acenam? Por que eles nunca informam? Hoje em dia os bandeirinhas já marcam falta. Mas eu não vejo aqueles juízes de trás de gol decidindo absolutamente nada. E eu fico observando que eles prestam uma atenção danada quando a bola vem para dentro da área. Ou seja, eles estão com o olho pregado no lance. Então, se aqueles juízes não servem para nada, para que eles entram em campo? Eu acho que eles têm que passar a participar do espetáculo como um todo. Eles têm que dedurar aquilo que eles viram, se o árbitro, por alguma razão, talvez encoberto por alguns jogadores, não tenha conseguido enxergar. Eu acho que é por causa de tudo isso que se reclama tanto da arbitragem, mas acho que os pontos cruciais são esses. Os erros absolutamente clamorosos, como o impedimento do Corinthians domingo, e o fato daqueles auxiliares de fundo de campo não participarem do jogo. Enfim, é claro que a gente torce para que os erros sejam cada vez menores, para que a gente não tenha que ficar discutindo a semana inteira sobre esse ou aquele lance. O próprio presidente da FIFA, Joseph Blatter, disse uma vez, acho que já se vão 5 anos, que a FIFA não adotava a tecnologia porque se o futebol não tiver discussão, não tem graça. Isso tem um limite, gente. Quando o erro é muito clamoroso, o futebol fica com menos graça ainda. Então a gente tem que raciocinar dessa forma e torcer para que os erros diminuam.